Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Biodata. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre medidas de tendência central. A primeira medida que a gente vai conversar é a média. A média aritmética, ela pode ser representada por dois símbolos. Esse primeiro que a gente chama de x barra ou a letra grega mi, sendo que x barra é o símbolo para representar a média aritmética amostral, portanto de um conjunto ali definido, um conjunto populacional definido, enquanto a letra mi, ela representa a média aritmética do todo, né, do universo, portanto. A média é uma medida em que há a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Como que ficaria isso então? Se nós olharmos aqui dos dois lados, a média amostral e a média paramétrica, que é a média justamente do universo como um todo, a forma de calcular é a mesma, só muda o símbolo que representa essas médias. No caso aqui na média amostral, a gente tem x barra é igual a soma de todos os elementos, dividido pelo número de elementos. Então, se eu tiver 10 valores diferentes, eu vou somar esses 10 valores e depois eu vou dividir por 10, que é justamente o número de elementos. A mesma lógica cabe aqui na média paramétrica. Então, a gente tem também a soma de todos os elementos dividido pelo n, que representa nada mais que o número de elementos ali dentro da média paramétrica. Existem algumas propriedades da média. Em primeiro lugar, é importante a gente saber que a média ela é sensível a todos os valores do conjunto de dados. O que significa isso? Significa que, a depender dos números que possam aparecer nesse conjunto, a média ela vai sofrer uma alteração direta. Então, se existem números muito altos, isso vai refletir na média. Também, da mesma forma, se tiverem números baixos, isso também vai refletir na média. Diferente da mediana, por exemplo, que a gente vai ver mais à frente, que independente do conjunto de dados, a mediana não é alterada devido à presença de elementos maiores ou menores, por exemplo. Uma outra propriedade da média é justamente que a soma algébrica dos desvios em relação à média é igual a zero. O que significa isso? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem abaixo. Imagina que nós temos 5 indivíduos, A, B, C, D e E. E esses indivíduos possuem diferentes idades, 25 anos, 30, 20, 35 e 40. Para a gente calcular a média, a gente soma todas essas idades e divide por 5, que é justamente o número de indivíduos. E aí, se a gente fizer esse cálculo, nós vamos chegar que a média é igual a 30. Para saber o desvio, basta a gente fazer uma comparação da média com cada valor separadamente. Então, se a média é 30 e o indivíduo A tem 25 anos, é porque ele tem 5 desvios negativos, tá? Então, ele está 5 pontos abaixo da média. Por isso que é 5 desvios negativos. O indivíduo B tem 30 anos, portanto, é igual à média. Se ele é igual à média, ele não tem desvio nenhum. Então, o desvio dele é zero em relação à média. O outro indivíduo tem 20. De 20 para 30, nós temos uma diferença de 10 anos, né? 10 anos para menos em relação à média. Portanto, 10 negativo. Aqui nós temos para mais agora, né? A gente tem 5 anos acima da média. Então, 5 desvios positivos. E aqui, da mesma forma, nós temos 10 anos acima da média, portanto, 10 desvios positivos. E a soma de todos esses desvios é sempre zero. Então, essa é uma propriedade também da média. Uma outra propriedade da média muito importante e que deve ser considerada quando a gente vai fazer alguns cálculos é que a média ela é muito sensível a valores extremos, denominados outliers, ou seja, são valores altos, muito fora da curva ali. Como assim?
Então a gente tem aqui também uma comparação, então imagina só, nós temos o peso de diferentes peixes, então tem peso aqui com 28, peixe com 28 quilos, 23, 20, 13, 32, 24, 18, 6, 19, 18, 18 e 65. Então esse é um outlier, por quê? Porque ele está muito longe ali de como segue mais ou menos o restante do peso dos outros peixes. Então a gente chama esse aqui de outlier, devido a ser um valor extremo. E a média, ela vai ser distorcida por causa desse outlier. Então, muitas vezes a gente faz uma média aparada. Então, em alguns momentos a gente tira valores que são extremos e faz uma nova média, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está aparando esse valor de 65 quilos, removendo para que ele não provoque uma distorção na média, e aí sim a gente vai fazer uma média aqui. Então, olha só como fica diferente. Se eu considerar os 65 quilos, eu terei uma média de 23,9 aproximadamente. Se eu aparo esse valor, ou seja, se eu removo esse valor, então eu vou ter uma média de 20. E essa média, ela representa muito mais esses outros valores do que essa de 23, porque de fato não existe nenhum valor aqui que esteja distorcendo esse nosso cálculo. Essa é uma outra maneira de observar a presença de um outlier. Lá a gente estava vendo em tabela, a gente conseguiu ver em uma tabela um valor muito extremo, mas nem sempre será possível ver em tabelas, porque às vezes a gente tem uma quantidade de dados muito alta, então a gente acaba plotando isso em um gráfico, e no gráfico a gente consegue saber se tem presença de outlier ou não. Então o que nós temos aqui? Nós temos um gráfico do tipo box plot, tá? E aí a gente tem aqui a nossa média, tá? Tanto em vermelho quanto em azul, é a média que está sendo representada aqui. E aí nós temos aqui um valor de outlier, ou seja, um valor muito acima da média. E aí, sem aquele valor de 65 quilos, a gente tem isso daqui. A gente não tem mais a presença de um outlier aqui em cima, e a média, ela muda, tá? Então, a média, considerando aquele valor de 65 quilos, é justamente aqui nessa linha vermelha, porque a média ela separa aqui mais ou menos na metade, não chega a ser exatamente na metade, ela é um valor aproximado, não é exatamente na metade como a mediana, mas a média ela fica normalmente aqui um pouco pelo centro. Quando a gente remove aqueles 65 quilos, a gente vê que existe uma queda do valor da média, então a média sai da linha vermelha, que era de 23 quilos, e ela baixa um pouquinho para 20 quilos. Então a gente tem aqui a representação de uma nova média após a remoção do outlier. Um exemplo de cálculo de média aritmética aplicado à área da medicina seria: então imagina que nós temos pacientes diagnosticados com Covid-19 que estão apresentando diferentes temperaturas corporais. Então a gente vai fazer um cálculo de média dessas temperaturas. Como que a gente faria isso? Primeiro a gente vai coletar, né, essas temperaturas, né? A gente vai fazer vai aferir. E aí nós vamos ter 39 graus, por exemplo, 38,3, 37,8, 39, 36, 39, 40 graus. Então esse é o nosso conjunto de dados. E a gente quer fazer uma média desse conjunto de dados. Lembrando que a média é a soma de todos esses valores dividido pela quantidade de valores, que no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos somar tudo e dividir por 7. Que é justamente esse cálculo que está aqui do lado, tá? Então todos os valores somados dividido por 7. Depois que a gente faz esse cálculo, nós chegamos que a temperatura média é de 38,6 graus. Da mesma forma, se tivesse a presença de algum outlier, nós iríamos considerar a remoção ou não ali desse outlier no nosso cálculo. Também existem outros tipos de média e que são muito usados em epidemiologia. Posteriormente eu vou estar mostrando alguns artigos onde a gente tem ali um outro tipo de média que não a média aritmética. Além da média aritmética normal, nós temos a média aritmética ponderada,
que seria isso? É uma média que considera um peso diferente para cada valor. Por exemplo, vamos supor que você está ali, você quer fazer a média de duas notas, né? Duas notas de duas provas que você fez. Mas você quer dar um peso diferente para cada prova. Então, você quer dizer que a primeira prova tem um peso 2, enquanto a segunda prova tem um peso 1, por exemplo. E aí, a nossa média, ela justamente vai girar em torno desse peso. O cálculo vai considerar essas diferenças de peso para gerar nossa média aritmética ponderada. A média geral nada mais é que uma média das médias, então ela também pode ser chamada de média global, onde a gente faz primeiro a média de vários conjuntos. Então, por exemplo, se você tem 3 conjuntos diferentes de dados, você faz primeiro a média de cada conjunto e depois você faz uma média geral entre todos eles. Nós temos também a média geométrica, que considera, é feita em progressões geométricas, por exemplo, cultura de bactérias, onde o nosso cálculo ele faz uma média não a partir do valor inicial, mas sim a partir de um novo valor. Então, as bactérias, como elas se multiplicam a todo tempo, de uma maneira exponencial, a média é sempre calculada em cima daquela nova multiplicação. Nós temos também a média harmônica, onde nós fazemos quando temos grandezas inversamente proporcionais. Então, por exemplo, vamos supor que você quer fazer um cálculo de média, né, em relação ao tempo e velocidade. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Nós sabemos que são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando a gente vai fazer uma média tentando relacionar ali velocidade e tempo, a gente usa uma média harmônica. E temos também a média aparada, que é justamente aquela média que eu falei no início, aonde quando a gente observa um valor está muito fora dos outros valores, né? Então, valor muito acima, por exemplo, a gente muitas vezes acaba escolhendo por remover esse valor para que ele não provoque uma distorção na nossa média. Esse é um artigo que já está traduzido aqui o título, aonde existe o uso de um tipo de média diferente da média aritmética. Então, nós temos aqui epidemiologia da infecção crônica pelo vírus da hepatite C na África subsaariana. Então, um artigo publicado no The Lancet, onde eles usam aqui a seguinte situação. Então, o que nós temos aqui? Retirei um trechinho lá do artigo e eles falam o seguinte: cálculos de prevalência nacional e regional. Uma vez que os dados sobre prevalência do HCV em África são limitados, os resultados da prevalência nacional e regional são apenas indicativos de possíveis tendências e destinam-se principalmente ao exame futuro de áreas específicas de preocupação. Aí, como eles fizeram? Para esta revisão, as taxas de prevalência de HCV específica de cada país foram obtidas calculando a média ponderada, tá? Então, a gente não está fazendo uma média aritmética comum aqui, mas sim uma média ponderada, aonde existe a consideração de diferentes pesos, tá? Dos dados de prevalência de HCV para todas as coortes populacionais naquele país, usando o tamanho da amostra de coorte como peso, ou seja, a média de cada país é dependente do tamanho da amostra, tá? Então, dependendo do tamanho da amostra, isso vai gerar um peso diferente, provocando ali uma mudança na média, tá? Quando o tamanho da amostra não estava disponível, o peso correspondente era 0. E aí, para obter a prevalência regional e geral da África, calculamos a média ponderada de prevalência média de HCV para todos os países dessa região, usando o tamanho da população do país como peso. Então, veja só como essa é uma medida onde é muito usada em epidemiologia. Então, é um estudo epidemiológico onde eles estão usando a média ponderada nas coortes populacionais. E aí temos a mediana. A mediana, ela é muito simples também de encontrar e de entender. A mediana
diferente da média, que considera ali todos os valores, soma tudo e divide pela quantidade de itens, né, ou de pessoas, nós temos que a mediana é simplesmente um valor central, ou seja, você organiza, você ordena os valores de forma crescente, do menor para o maior, e você encontra ali o valor que está literalmente no meio, e essa vai ser a nossa mediana. Então, se a mediana ela está sempre no meio, tanto faz se existe outlier ou se não existe, ou se os valores são altos ou se são baixos. Isso não interfere de maneira alguma na mediana, diferente lá da média. Então, como que a gente encontra a mediana? Então, imagina só que aqui seja diferentes alturas de criança. Então, a gente faz o que com essas alturas? Primeiro, nós ordenamos do menor para o maior. Então, 1,21 m, 1,22 m até 1,30 m. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 amostras, 9 dados diferentes. Depois de ordenar, o valor central será a nossa mediana, tudo bem? E aí, aqui nesse caso é fácil encontrar a mediana, porque primeiro que tem poucos números, então é fácil de olhar. Segundo que aqui é ímpar, então fica muito fácil de encontrar, porque 4 fica para um lado, 4 fica para o outro, e o quinto valor é justamente a nossa mediana. Mas existem outras maneiras de encontrar. Por exemplo, quando os elementos são ímpares, como é que a gente faz? Como era o caso anterior, que era um 9. Mas vamos supor aqui, olha. Então a gente tem de 1 a 9 valores. Para encontrar, a gente justamente faz 9, que é a quantidade de elementos, soma sempre com 1 e divide por 2. É assim que a gente encontra quando os elementos são ímpares. Se fosse 11 dados de altura, eu colocaria 11 mais 1, 12, dividido por 2, 6, seria o sexto elemento. Mas nesse caso aqui nós temos 9, então 9 mais 1, dividido por 2, nós temos que é o quinto elemento. Então, olha só, é o quinto elemento como sendo a nossa mediana. Mas se for par, como é que a gente faz? Então, elementos pares. Nós temos aqui uma diferença agora. Então, a mediana vai ser considerando 2 valores agora. Então, como que a gente faz? Nós temos de 1 até 8 elementos. Então, a gente faz o primeiro cálculo aqui. 8 dividido por 2, 4. Né? Então, a gente encontrou o quarto elemento como sendo a primeira mediana. Mas tem que ter mais uma mediana. Quem é a outra? Aí a gente faz 8 dividido por 2, mais 1. E ele encontra que é o quinto elemento. Então, o quarto e o quinto elemento fazem parte da mediana. Aí, agora sim, a gente faz uma média dentro dessas duas medianas. Então, 1,26 mais 1,27, dividido por 2, 1,265. Então, essa é a nossa mediana, sendo um pouquinho diferente, então, quando nós temos o número de elementos pares, mas também não é muito difícil de encontrar. Um outro artigo também que usa mediana, para vocês entenderem um pouco mais a diferença e a aplicação em epidemiologia, é justamente um artigo chamado Sobrevida Mediana Condicional de Pacientes com Carcinoma Avançado. Então, nesse caso, os autores do artigo não quiseram escolher, não puderam escolher, na verdade, uma média para fazer desses pacientes. Eles tiveram que escolher uma mediana. E daqui a pouco, mais para frente, a gente vai entender por que em alguns momentos a gente acaba sendo até que um pouco obrigado a escolher a mediana ao invés da média. Se a gente for olhar dentro do artigo, o que nós temos então aqui? Tirando aqui da metodologia, então, dados de 217 mil pacientes com carcinoma de mama, colo retal, pulmão ou próstata, que foram recentemente diagnosticados com a doença entre 73 e 95 e foram acompanhados até 97. Esses dados foram extraídos do banco de dados de vigilância, epidemiologia e resultados finais do Instituto Nacional do Câncer. O método Kaplan-Meier foi empregado para estimar a sobrevida mediana
condicional e intervalos de confiança de 95% em 0 a 5 anos após o diagnóstico inicial. Primeiro, aqui nós já temos uma dica. Se você for dar uma olhada nesse tipo de teste estatístico, Kaplan-Meier, ele é um teste não paramétrico, tá? Então, o que é um teste não paramétrico? É um teste onde você vai usar em dados que não são verdadeiramente numéricos. Eles podem até ser números, mas na verdade eles não representam, não representam uma informação verdadeiramente numérica. Por exemplo, sexo, né? Masculino e feminino. Você pode representar por 0 ou 1. Vamos supor, você pode colocar 0 ou 1. 0 ou 1 são números, né? Mas isso não te dá uma informação verdadeiramente numérica. É apenas uma informação ali categórica. Ou seja, é só uma categoria. Por isso que você colocou 0 ou 1. Então, são nesses casos que Kaplan-Meier a gente pode utilizar. Quando pode até existir números ali nos seus dados, mas eles só representam categorias ou ordens. Então, muito provavelmente a forma como os pesquisadores coletaram esses dados não permitiam eles usarem a média, porque a média requer valores que realmente representem números para que seja calculada, diferente da mediana, onde você pode usar dados ali que são categóricos para fazer o cálculo. Então aqui a gente já tem uma dica do porquê que foi usada a mediana, por causa dos dados, do tipo de dado que foi coletado, tá? Então é muito importante você conhecer o tipo de dado que você está coletando para que você saiba aplicar os testes corretos e ter uma resposta adequada. Porque muitos desses testes, eles não vão te dizer que você está aplicando ao dado errado. Então, você só vai perceber isso se você realmente tiver um conhecimento prévio, tá ok? E aí, nós temos justamente uma tabela lá de dentro do artigo, onde a gente pode ver algumas informações são numéricas e tudo mais, mas a gente vê que tem também informações aqui categóricas, né? Então, NB, B, NB, B, que podem ser trocadas, por exemplo, por números. NB você pode colocar 0, B você pode colocar 1, tá? Então, provavelmente a forma que realmente os pesquisadores coletaram e calcularam foi usando dados ali categóricos. Nós temos, então, uma outra medida, que é a medida mais fácil de entender e de lembrar, que é a medida chamada moda. A moda, ela nada mais é que o número que mais se repete dentro de um conjunto. Então, é fácil de lembrar porque, imagina só, se você lembrar também da moda no mundo fashion, é só você lembrar que a moda no mundo fashion é justamente aquilo que está em alta, aquilo que muito se repete, aquilo que muito se replica, ou que muito quer ser replicado, tá? Então, da mesma forma, a moda na estatística funciona. A moda é o número que mais aparece, simples assim. Então, se você tem um conjunto de números, de 10 números, e desses 10, 8 deles é o número 2, então 2 é a sua moda, porque 2 é o número que repete em 80% das vezes do seu conjunto, tá? Então, isso é moda. Nós temos diferentes tipos de moda. Nós podemos ter um conjunto de dados, né, de elementos amodal, ou seja, que não tem nenhum número que se repete, ó, 2 aparece uma vez só, 4 uma vez só, 6 uma vez só, 8 e 12 uma vez só. Conjuntos que são chamados de modal, eles podem apresentar de uma ou várias modas, que é justamente todos esses que vêm aqui embaixo, eles são modais, tá? Podendo ser unimodal, ou seja, quando apenas um número é o mais frequente. No nosso caso aqui, ó, é o 5, que aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, essa é a nossa moda. Apesar do 3 aparecer 2, mas o 5 é o que mais aparece. Então, ele é a moda. No caso do bimodal, os valores têm que aparecer de maneira igual. Então, olha, o 2 aparece 4 vezes e o 7 4 vezes. Então, a nossa moda é o 2 e o 7. E polimodal é mais de 2 modas, tá? Da mesma forma, também temos artigos, trabalhos relacionados à epidemiologia, à parte médica, onde a gente também tem a aplicação da moda. Então, eu trouxe aqui um artigo que fala sobre entender, né, a transição epidemiológica na Índia. E aí eles fazem um estudo onde eles correlacionam essa parte epidemiológica de várias doenças com
a expectativa de vida, com o tempo de vida do indiano, tá? E eles usam a moda, no caso, para mostrar qual é a idade que mais se repete, para justamente ter uma resposta de qual é a idade ali de expectativa de vida que é mais comum, tá? Então, o que a gente tem aqui? Então, olha só, como resultado desse processo, a maioria dos óbitos concentra-se próximo ao modal idade-morte, levando a elevações nos valores modais de distribuição da idade-morte. Com o aumento dos valores modais, a idade modal ao óbito aumentou linearmente para o sexo feminino e também para o sexo masculino, ou seja, a idade dessas pessoas ali, né, deu uma aumentada. Vamos ver. Então, agora que vem a nossa parte mais que fica mais nítida a moda, como funciona. Então, entre mulheres e homens urbanos, a idade modal na morte aumentou linearmente de 75 e 71,5 anos para, respectivamente, 80,5 e 76 anos. E entre mulheres e homens rurais, a idade modal na morte aumentou de 73 e 70 anos, respectivamente, para 77,5 e 75 anos. Ou seja, essas são as idades que mais aparecia no conjunto ali de estudo deles, tá? Então, a gente tem aí um estudo onde eles tratam da moda em praticamente de ponta a ponta no artigo. E aí, no final desse artigo, eles tiveram uma conclusão. Então, qual foi basicamente uma das conclusões, né, dos resultados finais que eles conseguiram chegar? Que a idade modal na morte tem aumentado na Índia, demonstrando a predominância da mortalidade na velhice sobre a mortalidade infantil adulta. Isso se deve principalmente à alta prevalência de doenças crônicas e à letalidade resultante. Então, a gente tem aí um trabalho sobre moda que mostrou justamente aí um pouco dessa informação em relação à mortalidade. E por fim, nós temos aqui alguns fatores que ajudam na escolha da melhor medida. Então, quando saber se no seu artigo, se no seu trabalho de TCC, se no seu trabalho que você vai apresentar em um congresso, como saber qual a melhor medida de tendência central que você deve usar? Se é média, mediana ou se é a moda. Então, a gente tem aqui alguns pontos. Fatores a considerar, vamos lá. Então, a escala de mensuração de dados é uma primeira coisa a considerar. Então, escalas qualitativa e quantitativa. Então, você tem que pensar, você está medindo os seus dados de maneira qualitativa ou quantitativa? Ou seja, quantitativa é numérica mesmo, você está medindo os seus dados a partir de números verdadeiros, como, por exemplo, pressão arterial, altura, peso, é assim que você está medindo os seus dados? Ou você está medindo eles de forma qualitativa? Sim, não, 0 ou 1, escala de dor, 0, 1, 2, 3, 4, 5, como sendo escala de dor. Então, conhecer a escala que você está fazendo a mensuração dos seus dados é imprescindível para essa escolha. Por exemplo, em casos quantitativos, a gente escolhe muitas vezes a média. Qualitativo, mediana, tá ok? A forma de distribuição dos valores. O que significa isso? A gente vai ver em um outro vídeo com detalhes em relação à distribuição normal. Então, se os seus valores se distribuem de uma forma normal, que a gente chama, né, de uma forma ali simétrica, aonde metade dos dados está para um lado da curva e a outra metade está para o outro lado da curva, aí você tem ali, você vai escolher um tipo de medida. Mas, se os seus valores eles são assimétricos, ou seja, mais para um lado da curva do que para o outro, a gente escolhe uma outra medida. Então, olha só, a média aritmética, que é aquela mais simples e comum, a gente escolhe em dados quantitativos e a distribuição ela é simétrica, então, ou pelo menos próxima à simétrica, onde os dois lados ali do nosso gráfico, que a gente vai ver posteriormente em outra aula, eles são parecidos. A mediana, a gente escolhe em dados qualitativos, como eu falei, né? Dados ordinais, dados categóricos, de categorias, de classificação, mesmo que tenha números, mas são dados que representam classificação. E a distribuição pode ser também, né? Ou distribuição assimétrica. Então,
quando os dados também, eles são ali numéricos, mas eles são assimétricos, mais para um lado do que para o outro. E aí a moda em conjuntos, pelo menos bimodais, então, onde tem pelo menos 2 valores ali que se repetem bastante, tá? Então, a forma de conhecer, ela é muito importante. Você tem que conhecer seus dados, saber se a distribuição é normal, é um primeiro passo para você escolher tanto essas formas de medida, quanto os próprios testes estatísticos, tá bom? Então, a nossa aula era sobre isso. Muito obrigada por você ter assistido aqui. Se inscreva no canal, deixe um like e até a próxima.